Vamos então começar os nossos trabalhos. Nós vamos apagar as nossas luzes. Eu convido a todos a fechar os olhos, deixar de lado todas as nossas preocupações. É preciso olhar para dentro de nós, aprender a sentir a paz que nos é distribuída por estes irmãos superiores, que em nome do Cristo permanecem ao nosso lado. Sentir a vontade que transita pelos nossos corpos, vindos todos do poder maior, Deus nosso Pai. Os seus raios de amor caiam sobre todos nós, sublimando o nosso corpo, a nossa matéria, elevando-nos à luz do Cristo, nosso Mestre, nosso objetivo maior. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida. Obrigado, Senhor, por colocar ao nosso lado pessoas amadas, queridas, que nos auxiliam a transitar por este óbvio. E neste momento, o nosso coração sinta o seu amor. Que esse amor irradie em torno do nosso corpo e cresça abundantemente em todas as direções. Na oração que o Cristo nos ensinou, nós iniciamos o nosso trabalho desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Nós temos um livro que foi escrito pelo Dr. Rino Curtis, que nós nos utilizamos aqui nos cursos da CIS. Esse livro chama Mediunato. E este livro, no capítulo intitulado Saúde, ele traz uma série de outros livros de André Luiz, de Emmanuel e muitas assertivas sobre a própria codificação, que nos levam a este ponto que nós estamos estudando, não é? Então aqui nós vamos ver uma frase que diz assim: a mente, pelo princípio de indução mental, comanda as células, que por sua vez se disciplinam e se colocam a serviço do espírito, vitalizadas pelos seus próprios princípios mental e vital. Nosso comando é exercido através do corpo espiritual, que rege toda a vitalidade por meio dos centros vitais, fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem à célula a especialização extrema. E tanto quanto a ameba, que reclama ambiente próprio e nutrição adequada para crescer e reproduzir, garantindo a sobrevivência da espécie, os bilhões de células que nos servem necessitam de substâncias especiais: água, oxigênio, canais de exoneração excretória, para se multiplicarem no trabalho específico que o espírito
Tais substâncias são reguladas pela mente. Enzimas, hormônios, fermentos, vitaminas e outros controladores químicos conforme as ordens instintivas da nossa mente. A mente transmite ao carro físico a que se ajusta durante a encarnação todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria lideradas. Vamos parar aqui. Então é importante que agora a gente perceba o que André Luiz está dizendo. Esse trecho que eu li está no livro Evolução em Dois Mundos. Então ele tenta estar nos atualizando no que hoje, então, a ciência está descobrindo, não é? A nossa mente, o governo da nossa mente, ele não está constituído no cérebro. O cérebro é tão maciço de carne quanto qualquer uma das nossas células. As células, elas não são disciplinadas, e eu não sei se todos vocês sabem disso, mas se nós retirarmos uma célula do nosso corpo, uma célula epitelial, ou um neurônio, ou qualquer outra célula de um tecido, e nós colocarmos num ambiente propício, trocarmos este soro e alimentarmos esta célula, ela vai sobreviver por um longo tempo. Só que ela vai se descaracterizando. Essa especialização que nós imprimimos a cada uma de nossas células, ela vai se transformando e ela volta à forma ameboide. Por quê? Porque ela não tem a disciplina que o espírito lhe dá. Então, esta célula dentro do nosso corpo, ela está sob o comando da nossa mente, desde o momento da concepção. Então, no momento da concepção, quando cada uma daquelas células começa, então, todo o processo de multiplicação, para que cada uma delas migrem exatamente para o propósito que faz com que este corpo seja formado, toda essa informação está contigo no espírito. O espírito, ele traz o molde do corpo, e é lógico que nós temos uma carga genética, e essa carga genética atua também sobre a modelagem deste corpo. Mas quando este espírito, ele está vindo para uma encarnação, e ele possui em sua alma, ele possui já dentro de si um programa, ele vai reencarnar já com marcas de doenças ou possíveis doenças que vão desenvolver com o passar dos anos, com o passar do tempo. Então, toda esta programação já está no corpo espiritual de nós todos. E nós já sabemos disso antes da encarnação. Quando nós passamos por um departamento reencarnacionista, que nós devemos, muitos de nós devemos ter observado isso quando assistimos o filme Nosso Lar, os vários departamentos que ali existem, nós pegamos o nosso programa reencarnatório, nós pegamos o desenho que nós vamos ter aqui na Terra, o desenho do nosso corpo, e este corpo, ele é moldado célula a célula, de acordo com este desenho pré-existente que está aonde? Em nossa consciência. Então, um espírito conturbado, um espírito que traz muitos débitos, um espírito que imprimiu nas suas vidas passadas situações de dor, de culpa, de ressentimentos, esse espírito, ele vai imprimir neste corpo estas doenças, que no fundo todas elas advêm de estados emocionais alterados. Então, por aí nós começamos a perceber quanto é importante nós nos livrarmos de culpas, de remorsos, de apegos, de sentimentos degradantes que já nesta vida começam a nos sabotar, não é isso? É aquela gastrite nervosa que acelera para uma úlcera e que depois disso se torna um câncer, porque ali é o ser se autodestruindo. E ele não consegue muitas vezes entender a mensagem que o seu
ferida está. Então, quando nós começamos a trabalhar com a espiritualidade, muito cedo nós começamos a visualizar a causa que fazia com que aquele corpo estivesse doente. A nossa visão se abria, e ao colocarmos e tocarmos aquele corpo, entrarmos no campo mental dessa criatura, abria uma tela muito parecida com a tela dos nossos computadores, e ali estava imprimido a causa do porquê que aquela doença estava ali. As culpas, um envenenamento, um aborto, algo que estava nas profundezas da alma, de situações que nós chamamos de traumas transtemporais, que hoje a psicologia trabalha em terapias de vidas passadas, para trazer os traumas de outras vidas e para sanarmos esta culpa nessa existência, antes que esta doença ela venha para o corpo físico, degenerando este corpo físico. Então, isto que está sendo descoberto hoje, e que a física quântica ela vem nos auxiliar, mostrando essa atemporalidade do ser humano, mostrando através de leis comprovadas que o tempo ele não é linear, e que nós estamos neste espaço vivenciando passado, presente e futuro. E uma palavra que eu disse há um segundo atrás já virou passado, mas está imprimido na linha do tempo deste lugar. Nós temos muita dificuldade de entendermos isso, porque isso é ciência. E quando nós temos que analisar as questões espirituais neste nível, nós nos sentimos um pouco desconfortável, porque para nós é mais fácil simplesmente crer que existe um poder, divino, e este poder divino, ele diz, você vai se curar. E este poder divino diz para o outro, não, você não vai se curar. Isso é impossível. Um pai que ama o seu filho, ele não pode preferir um ao outro. Ele não pode dizer, você vai se curar de um câncer, você vai morrer de câncer. Isso não existe. O que existe é uma alma que escolheu passar por um karma, por uma prova, por um ensinamento. Faz parte das nossas escolhas. E por quê? Porque nós nos sentimos culpados. E atrás de toda doença, atrás de todo sofrimento, existe a nossa própria alma dizendo, eu mereço passar por isto, porque eu causei isto, isto e isto. E apesar disso estar no nosso inconsciente, e nós temos uma dificuldade gigante de adentrarmos no nosso inconsciente, é dali que nasce toda a força atrativa deste campo de energia que contorna esta matéria que nós visualizamos, e que até ontem nós tínhamos dúvida, será que realmente existe isso? Será que essa questão de energia, de espírito, de vida após a morte, isso é verdade, isso não é verdade? Hoje isso não é mais uma questão de fé, isso é uma questão de estudo. Isso já foi amplamente comprovado por todos os cientistas que analisam isso. E é mesmo a força ignorante ainda das pessoas que querem permanecer desta forma, que querem que as pessoas continuem a se sentir culpadas e exercer então sobre elas este poder. Mas não é isso que a espiritualidade superior vem fazer aqui. A espiritualidade superior, que conhece esses mecanismos, ela quer imprimir nesta mente algo do tipo, eu mereço ser feliz porque eu sou filho de Deus. Eu mereço viver aqui com toda a beleza, não apenas física, mas uma beleza espiritual, uma beleza orgânica, uma saúde, um contentamento, e realmente viver, de demonstrar esta paternidade divina, porque Deus está em mim e eu estou no Pai. Então, quando nós analisamos esta assertiva do nosso Mestre Jesus, quando ele diz assim, vós sois deuses, nós estamos começando a despertar para esta realidade, para este Deus que se apresenta no espelho de todas as formas pequeninas que estão à nossa volta,
de algo que está dentro de nós. Nós somos divinos, e não apenas pela paternidade, mas somos divinos pelo poder que trazemos dentro de nós. Podemos fazer tudo aquilo que Cristo fez e podemos fazer mais. E podemos começar acendendo esta luz dentro da nossa mente, tal qual a lâmpada, que quando ela é acesa, ela primeiro se ilumina para depois iluminar o ambiente ao seu redor. Nós não conseguiremos esta iluminação apenas buscando isso através dos outros, sem mudanças de atitudes internas, que estabeleça essa ligação constante com este poder maior. E de alguma maneira inconsciente também nós sabemos disso. E tanto sabemos disso que a gente às vezes não se conforma com a dor. A gente não se conforma com a doença, não é? A gente fala, mas como que isso foi acontecer comigo? Nós queremos aceitar e ao mesmo tempo nós nos perguntamos, por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque eu escolhi atravessar por isso. E se eu quiser mudar a minha vida, eu tenho que ter mudanças de pensamentos, mudanças de comportamentos. Eu tenho que querer muito ser feliz. Eu tenho que querer muito todas as mudanças que eu quero imprimir em torno de mim. E acender essas claridades internas e começar a trabalhar mentalmente dentro deste diapasão divino é um trabalho de muita reformulação. É começarmos a nos olhar e olhar todas as coisas ao nosso redor, não apenas como essa matéria palpável que nós vemos, mas esse fluido vibrante, esta força, essa energia que faz com que todas as forças, todas as almas e todos os seres vivam interconectadas. E é impressionante como tudo aconteceu de uma forma coerente, não é? Hoje a gente vive nos tempos aí da internet, onde todo mundo está conectado com todo mundo. Nós criamos redes e redes e redes de relacionamento, não é isso? E nós entendemos hoje claramente o que significa uma rede, não é? É você ligado ao outro, que o outro está ligado ao outro, o outro está ligado ao outro, e essa rede, muito rapidamente, ela se espalha numa progressão maior do que uma progressão geométrica. Então, por aí nós começamos a compreender essa interconectividade nossa através de campos de energia e através de cordões de ligação afetiva. Pensem vocês que nós todos, quando desenvolvemos vínculos afetivos, nós começamos a criar um cordão de relacionamento. Então, quando nós começamos a interagir uns com os outros, nós começamos a criar e tecer uma rede de relacionamento. Eu estou tecendo aqui uma rede de relacionamento com todos vocês. E vocês estão tecendo essa rede de relacionamento com todas as pessoas que estão ligadas a vocês. Neste momento em que vocês estão recebendo este tratamento, esta cura, esta energia, ela está correndo por essa rede de relacionamentos. Então pensem vocês quantas pessoas estão se beneficiando deste momento que vocês estão aqui. No momento que nós paramos para fazer uma vibração, para fazer uma mentalização, e nós irradiamos esta força, não apenas para o nosso corpo, para as nossas células, para que elas voltem a um equilíbrio, a uma harmonia e à saúde que nós tanto esperamos, mas irradiando esta força em todas as direções, nesta rede invisível que nos conecta a todas as pessoas, independente de onde elas estão, no tempo e no espaço. Vocês têm noção quantas pessoas vão ser atingidas por esta força desta oração? Não, nós não temos. Porque nós não sabemos quantas vidas nós tivemos. Nós podemos ter tido 100, 200, 1000. E em todas estas vidas nós criamos estes vínculos de relacionamento. Então nós somos seres multidimensionais que estamos interconectados com todas estas ligações atemporais, quer dizer, de todas as vidas. E é por isso que Jesus assertivamente dizia que nós todos éramos irmãos, que nós temos uma família muito maior do que esta de carne que nós acreditamos que temos, porque nós estamos
ligados uns aos outros. E nós estamos hoje sabendo disso. Nós somos responsáveis uns pelos outros. O bem que vocês recebem aqui é o bem que nós transmitimos em todas as direções. Então, uma conturbação, uma briga, uma discussão, uma violência é a mesma coisa. A energia boa, como a energia ruim, ela se propaga em todas as direções. Então, este fluido que parte de dentro de nós, não apenas atinge a nós próprios, nos dando saúde ou nos desequilibrando, como atingindo muitas pessoas ao nosso redor. Então nós começamos a entender a nossa responsabilidade pelo todo. Então nós começamos a entender que algo que está acontecendo lá adiante vai nos atingir aqui. Nós começamos a compreender como essa rede funciona e de uma forma ou de outra, se nós não estivermos salvaguardados numa vibração muito superior, nós vamos ser atingidos pelas desarmonias que acontecem ao nosso redor, não importa aonde estas desarmonias ocorram. Então nós temos que aprender a manter a nossa mente saudável, para o nosso corpo estar saudável, para nós todos não morrermos doentes e infelizmente de uma forma sofrível. Nós não precisamos morrer assim, nós vamos morrer, mas que a gente tenha esta lição e coloque ela em prática, que não seja pela degradação do nosso fluido vital que vai desmoronando os nossos órgãos a ponto de nós estarmos ali numa cama e esperando pela caridade alheia. Que simplesmente a gente parta daqui no momento que as nossas células físicas elas se findarem todas as utilidades delas, mas que nós tenhamos essa consciência de manter o nosso corpo. Então, eu estou com uma dor num determinado órgão, aquele órgão ele está me incomodando. Vamos primeiro fazer uma meditação, colocar as nossas mãos ali, tentar nos conectar com o nosso próprio corpo, sentir como nós paramos de exercitar o sentir. É uma verdade. Nós hoje pensamos, a nossa mente para, e ela não para, ela para, e ela não para. Nossa mente ela não consegue um segundo sequer simplesmente silenciar, para que a gente comece a sentir essa vibração do nosso corpo. E quando nós começamos a exercitar isso, nós começamos a ter a percepção aonde a energia não passa no nosso corpo. É preciso parar, aprender a respirar, aprender a silenciar a nossa mente, para sentir o que realmente nós estamos fazendo com o nosso corpo. As pessoas podem achar que isso é uma banalidade. Não é. Nós não podemos deixar que os espíritos eternamente nos curem, que os espíritos superiores eternamente fiquem colocando as mãos sobre nós, por amor e por caridade. Nós estamos crescendo, amadurecendo. Nós estamos tendo lições para que nós possamos ser responsáveis pela nossa cura, pela nossa harmonia. Então nós temos que aprender a sentir o que está acontecendo no nosso corpo, o fundo psicológico daquela doença cardíaca, no estômago ou em qualquer parte do nosso corpo. E se nós conseguirmos sentir esse desvio vibracional antes que essa doença se estabeleça, nós vamos conseguir curar esta doença. É um processo de autocura, porque é um processo de autoconsciência. Então nós todos podemos ser os nossos autocuradores. Então, em síntese, nós temos que aprender a sentir este amor do Pai em nós, emanar este amor pelo nosso corpo, pelas nossas células, trazer essa pacificação, essa abertura, essa força vibracional dentro do nosso mundo. Sabemos de antemão que nós estamos conectados com todos os seres e que esses seres de luz que estão à nossa volta, eles estão brilhando sobre nós a sua essência. E o que é que acontece conosco que nós não conseguimos perceber?
a oportunidade de estarmos aqui para evoluirmos. Porque se a gente morre amanhã, a gente não tem mais nada o que fazer. Então, quanto mais nós conseguirmos manter o nosso corpo em harmonia, a nossa mente pacificada, a tranquilidade, a paz ao nosso redor, nós vamos estar proporcionando isso ao nosso corpo, às pessoas que estão à nossa volta e beneficiando muitas outras pessoas que vão sentir essa irradiação de luz do nosso coração. Então nós temos que aprender a nos amar. Antes de amarmos o outro e acharmos que o outro, muitas vezes, ele é responsável pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Olha, nós temos um defeito grave em colocarmos a nossa saúde psíquica, a nossa saúde emocional nas mãos de outras pessoas e nos desequilibrarmos completamente quando nós percebemos, às vezes, que aquelas pessoas não nos amam mais ou não nos amam da forma como nós gostaríamos que nós fôssemos amadas. Isso também é uma forma de adoecer, porque adoeceu a nossa mente, nós adoecemos emocionalmente, naturalmente nós vamos adoecer também fisicamente. Então, nós fechamos aqui, esta série de palestras sobre a saúde, lembrando que outras serão feitas, porque este tema é muito abrangente. Falar de saúde física, falar de saúde mental, falar de saúde espiritual, nós precisamos abrir um leque muito grande de estudos, de avaliações, passarmos para vocês muitos livros. Hoje existem livros de medicina quântica. Eu convido vocês a assistirem os vídeos, as palestras da AMESP, da Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo. Hoje os médicos espíritas, eles estão fazendo filiações com vários centros espíritas, com vários locais onde eles possam estar passando este conhecimento, porque isso hoje já é amplamente conhecido por toda a sociedade médica, aonde nós fazemos aqui uma cirurgia, cortamos um órgão, aí numa ultrassonografia aparece aquela cirurgia espiritual. Então os médicos sabem disso, muito mais do que qualquer pessoa leiga. É importante que nós comecemos a buscar esse tipo de conhecimento e embasar a nossa fé, a nossa busca pela verdade também neste conhecimento da fé, tá certo? Nós vamos agora então fazer a fluidificação das águas, e nos curar a nossa mente, harmonizando-nos com toda esta equipe que está aqui para este trabalho. Então abram as garrafas de água, mentalizando ou vocês ou a pessoa que vocês vão dar esta água, ok? Para que neste momento todas as necessidades desta pessoa, realmente espiritualidade, ela vai ver isso, ela vai se conectar a esta pessoa e dentro desta água, então será colocado o medicamento vibracional que esta pessoa está necessitando. Nós vamos apagar as luzes. Vamos abrir as nossas mãos para começarmos realmente a sentir a força que nós todos trazemos, como Jesus nos ensinou. Vamos sentir neste momento toda a luz que cai sobre nós desta cascata, que se abre para emanar força, coragem, claridades sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma. Sentir que o nosso corpo passa a ser inundado desta luz. Que as nossas mãos começam a sentir um leve formigamento e uma expansibilidade. Se concentre em perceber
este calor que emana de vossas mãos. Pensem em todas as pessoas que vocês agora sabem que estão recebendo esta chuva de bênção sobre elas. Enquanto esse sentimento de paz, de tranquilidade, de harmonia nos eleva, nos aproximando da vontade de nosso Criador, que é o bem para todas as suas criaturas. Nós vamos nos sentindo completamente montados deste desejo de servir, este desejo de sermos uma luz no meio da escuridão, de caminharmos em direção ao cume da montanha do progresso e de alcançarmos este objetivo ainda nesta encarnação. Não temermos os obstáculos, avaliarmos as nossas fraquezas, mas não nos determos nestes empecilhos para que consigamos chegar até lá, até a luz que nos guia, que nos chama, é olhar para Jesus. É ver com os nossos olhos espirituais, é sentir as suas mãos sobre a nossa fronte, sobre o nosso coração, curando as nossas fraquezas, o nosso pessimismo, as nossas dúvidas, arrancando de dentro de nós as leviandades e todas as torpezas que foram plantadas no meio deste caminho. É cuidar deste jardim interior, para que o perfume das virtudes que estão presentes em nós possa emanar ao nosso redor. E como flores divinas, cultivadas pelo jardineiro celeste, nós vamos no sentido de desabrochar. O amor que cai sobre nós como fonte bendita é absorvido pelos nossos poros espirituais e sentimos essa força vibrando de dentro para fora, na certeza de estarmos em Deus, nosso Pai, cuidados e amparados por suas mãos. Obrigado, Senhor, pelo aprendizado desta noite. Obrigado, Senhor, pela cura do nosso corpo, do nosso espírito. Obrigado, meu Pai, pelo lar que nos aconchega, pela família que nos abraça. Obrigado, Senhor, pela vida contínua que nos faz crescer para chegar a vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas
assim seja. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Assim seja, meu Pai. Nós vamos agora passar para a sala de passes. Então, nós completamos o tratamento desta noite na sala de passes. Então, que vocês todos, espero que vocês saiam daqui muito melhores do que quando vocês aqui chegaram. Parece que amanhã nossos trabalhos estarão normais, apesar de ser feriado. Nós estaremos também aqui à noite, às 20 horas, dando curso. E aqueles que quiserem, então, se aprofundarem um pouco mais sobre todos esses temas, eu terei o maior prazer de